Em Brasília, 14 horas. 2 horas da tarde, para a gente ser um pouco mais informal, né? Nossa live das 14 está começando. Novamente, a gente vem fazendo as lives pensando sempre em vocês nesse isolamento social. E a cada live que a gente faz, traz um profissional diferente. Já trouxemos todos a área de saúde, enfim. Então, cuidamos da saúde da mente, mas a gente agora está pensando um pouco também no físico, né? Eu confesso para vocês que eu engordei um pouquinho no isolamento. E eu fazia meu exercício do lado de fora, né? Então, estou sem isolamento, estou sem minha academia de natação, então não estou podendo fazer exercício. Então, também estou engordando. Mas tem gente que não está podendo ir para academia normal, fazer exercício, caminhar, um monte de coisa. E aí a gente recebeu a sugestão, obviamente, de vocês, seguidores, para trazer alguém para falar sobre isso. E aí a gente convidou nada mais, nada menos, de que alguém que tem mais do que expertise nessa área para poder falar com vocês do que efetivamente tem que fazer durante esse isolamento, já que ninguém está podendo fazer muito exercício, né? Algumas restrições. Dá para fazer algumas coisas, né? Mas a gente está trazendo, então, para hoje na live, ela é proprietária do espaço Juliana Pessoa e pós-graduada em fisioterapia e uroginecologia. Eu vou perguntar para ela o que é isso, que nem eu sei. Mas, boas-vindas para você, Juliana Pessoa. Obrigado pela presença. A casa é sua. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Espero conseguir esclarecer as dúvidas de todo mundo. A Juliana vai, além de esclarecer, vai tentar emagrecer o pessoal que vai entrar na live para não poder engordar, né? Vamos ver como é que Vamos vai ser ver. isso. Bem, a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus convidados é: como está sendo o teu trabalho em isolamento social? O meu trabalho, eu tentei dar continuidade, né, ao meu trabalho, mesmo sendo um trabalho que necessita muito da minha presença, né, ao lado do aluno, do paciente, principalmente para quem tem alguns acometimentos de coluna, por exemplo, né, quem sente dores. Mas mesmo assim, eu estou tentando manter essa rotina de atividade física, mesmo longe, né, online, para que as pessoas consigam manter essa rotina de exercício, porque é super importante, né? Para o corpo. Alguém que sofre de problema de coluna, se para a atividade física, ela volta a sentir e às vezes até pode ocorrer alguém de ficar travado, vamos dizer assim, né? Então, eu tô fazendo as aulas mesmo que online e orientando mesmo que de longe, né? Para que a pessoa consiga realmente continuar a sua rotina de exercício. Tem sido muito complicada, professora? Como é que tem sido? Porque é uma grande novidade para todo mundo. Todo mundo está É tendo que verdade. aprender com a pandemia, né? Não existia É, protocolo. Eu acho que a partir de hoje até você vai ter um protocolo lá. Quando tivermos algum problema que não possa comparecer, tem uma é cartilha pronta. verdade. Ninguém A gente tinha. Ninguém tinha. Eu É, acho muito pouco provável que você deva ter mexido nisso na faculdade. Eu não lembro de ter mexido na minha. não, Como é que não está sendo mesmo. isso? Como é que está sendo a experiência para você e como é que está sendo a experiência para os seus alunos? Muitos alunos eles relatam que tem ajudado muito, né, nesse período, porque você fica em casa sem realmente ter muito o que fazer, né, fica com bastante tempo ocioso e essas atividades, além de ajudarem no bem-estar físico, ela está ajudando no bem-estar mental, né, da cabeça e das emoções, enfim. E para mim realmente está sendo muito novo, porque assim, eu dou a aula e eu preciso consertar o aluno, né? De longe fica um pouco complicado, mas a gente vai tentando, falando, explicando, olha, é assim, mexe aquilo, acerta isso. E não tem eu no ar para poder mexer, né? No estúdio a gente acaba fazendo isso com as mãos mesmo, né? Eu vou lá com a minha mão, acerto, e a gente está tendo que aprender. E isso é legal, porque o aluno, né, ele acaba ganhando uma consciência corporal muito maior, né? Porque ele tem que aprender a pensar no corpo dele, ele tem que entender melhor o corpo dele, né? E não tendo alguém para consertar fisicamente, né, ali na presença, ele vai pensar, não, calma aí,
meu pé tá torto, deixa eu pensar no meu pé e vou ajeitar o meu pé. Então, a gente vai ganhando, o aluno vai ganhando uma consciência corporal muito maior, né? E vai se conhecendo muito mais. E É uma coisa que a gente tem que se conhecer mesmo, né? Agora não tem jeito, né? não tem jeito. Então, de uma certa forma, está sendo bom, né, também. E eu estou aprendendo a trabalhar dessa forma também, né? Para mim é bem estranho. Eu gosto de estar ali junto com o aluno, mas temos que nos adaptar, né, nessa situação. Todo mundo está aprendendo com isso, né? É uma frase que eu tenho ouvido muito é exatamente isso, professora. Eu estou aprendendo muito com isso. Todos estamos É, aprendendo, né? Eu coloquei é uma verdade. mensagem que chegou da Márcia Queiroz, ela botou só uma frase, uma palavrinha. Fibromialgia. Como é que está sendo tratar isso, né, agora, né? É verdade. A Márcia é minha aluna querida, beijo, Márcia. Ela é uma das alunas que está fazendo as aulas online, né? Porque ela tem a fibromialgia e a fibromialgia é uma doença que acomete o corpo todo, né? A pessoa sente dor em vários pontos do corpo e física para amenizar essas dores, né? Se ela fica parada, né, já começa a se manifestar a doença, né? Assim, as dores começam a aparecer com mais frequência, com mais intensidade. E com atividade, ela faz o alongamento, ela movimenta o corpo, e isso vai reduzindo as tensões do corpo dela e vai ajudando a minimizar essas dores, né? Hoje, especificamente, a gente vai acabar falando muita coisa genérica, professora, não se estressa com isso. Mas Uhum, não. efetivamente, que exercícios seriam esses que você está podendo passar online para ela em casa? Uhum. Então, eu sou professora de Pilates, né, como você já falou, e o Pilates, ele é uma atividade física que ele permite, ele tem os aparelhos próprios do método, né, e ele permite que a gente também faça aulas de solo, né, sem precisar de aparelho, sem precisar de acessório, só com o peso do corpo. Né? Então, o Pilates, ele é uma atividade, um método que eu digo que ele é muito dinâmico, porque e ele é muito democrático. Então, você pode fazer o Pilates mesmo no estúdio com os aparelhos, mas você pode estar num lugar e só ter um colchonete e realizar os exercícios, né? E aí, no caso da Márcia, por exemplo, ela tem uma necessidade, né, de alongamento, de mobilidade do corpo. E aí a gente vai direcionando essa atividade online, né? Do jeito que eu falei, eu vou direcionando, vou explicando, vou falando, vou consertando, e ela vai fazendo os exercícios. E ela já sabe de alguns, né? Alguns a gente já fazia no estúdio e ela consegue reproduzir sozinha, né? Em casa, com a minha orientação, né? Que é super importante também a orientação de um profissional nesse momento, mesmo que você faça, mesmo de longe, né? Mesmo online, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente e tem uma capacidade diferente de outra, né? Então, essa orientação, ela é muito importante também. Eu vou pedir desculpa para a professora, eu preciso ler, porque, enfim, não é minha praia, mas Sem vamos problema. lá. O que seria uroginecologia? Uroginecologia. Então, a fisioterapia em uroginecologia, ela é uma fisioterapia especializada em reabilitação do trato inferior do nosso corpo, né? No caso, quem tem problemas de incontinência urinária, de incontinência fecal, mulheres que têm prolapsos genitais, né? O pessoal chama muito popularmente de bexiga caída. E dentre outras disfunções desse trato, dessa área. Homens É, também que sofreram cirurgias de prótese, né? De prótese, não, desculpa, de próstata, de retirada de próstata, eles geralmente têm uma deficiência, né, nessa região, geralmente eles ficam com incontinência urinária depois, e essa fisioterapia, ela ajuda nisso também, né? Ela ajuda na organização do assoalho pélvico, que é a região da musculatura lá de baixo,
né, na nossa musculatura do quadril, entendeu? Então, tudo que acomete essa região do quadril, a fisioterapia em uroginecologia vai tratar. Então, apesar do nome, também os homens podem usar, né, doutor? Também está acessível para os homens, não exatamente, Também. talvez seja o mesmo nome, mas é a mesma coisa, né? É verdade. Bem, já tem possivelmente. pergunta, então, já tem pergunta, deixa eu passar a pergunta, depois eu também vou sabatinando, que eu tenho algumas dúvidas para a gente, que eu tenho certeza que muita gente tem. O Dornelis Cassiano pergunta qual o benefício da atividade física para quem está em casa ocioso. Então, a atividade física, ela traz muitos benefícios para a gente, inclusive na parte de imunidade, né? Muito tem se falado de imunidade para combater esse vírus, e a gente precisa estar com um sistema imunológico forte, a gente precisa estar com essa imunidade física, ela vai ajudar, né, nesse fortalecimento do sistema imunológico, né? Ela vai ajudar quem pratica regularmente exercícios físicos, ajuda a aumentar células do sistema imunológico, né? São as células que combatem esses corpos estranhos que entram no nosso corpo, né? Vírus, bactérias, enfim, todas essas doenças que podem nos acometer, o sistema imunológico ele tem que estar em dia, ele tem que estar bem fortalecido, saudável, né? Para poder essas doenças. E a atividade física, além disso, ela vai nos gerar um bem físico quanto mental, né, para diminuir os níveis de estresse, de ansiedade, de depressão, que é um quadro que está cometendo a muitos, né, de nós com esse isolamento. Muita gente não está sabendo lidar com esse isolamento. E a atividade física, ela vai nos gerar um prazer, né, um bem-estar geral, vai aumentar a sua autoestima, vai te ajudar na qualidade de vida de uma forma geral, né? Deu uma travadinha na tua fala no finalzinho, mas a mensagem toda saiu. Só no finalzinho que a internet deu uma judiada da gente, mas nada que tenha atrapalhado, não. Doutora, hoje, qual é o preparo que você está... Assim, obviamente, você deve, apesar do trabalho ser totalmente online, a gente não tem certo um prazo de efetivamente quanto vai durar esse isolamento, ou enfim, é verdade. como que vai funcionar. Tu está trabalhando com mensurando algum prazo, ou esse tipo de exercício de trabalho, ele pode durar mais tempo de você prepara, ou tu já está tendo que se adaptar em função de renovações de isolamento que vem passo a passo estão acontecendo? Olha, desculpa, deu uma boa travada aqui, eu não consegui entender a sua pergunta. Não, tá me ouvindo bem agora? Tô. Agora, então tá. É a internet mesmo que deu uma lentidão agora, para mim também, eu percebi. Como é que está sendo o trabalho de planejamento? A gente não tem ideia de quando sai do isolamento. Como é que está sendo esse teu planejamento com os seus alunos? Assim, não tem um prazo, mas o teu trabalho tem, né? Na verdade, eu estou dando as aulas online sem muito, né, pensar nessa questão de prazo mesmo, né? Eu tô dando a aula de acordo com o que os alunos já faziam no estúdio, né? Tinha gente que fazia 2 vezes na semana, 1 hora de aula, e eu estou seguindo assim, entendeu? Estou dando quem tem a disponibilidade, né? Muita gente não tem esse tempo também, no caso do isolamento, porque a gente acabou acumulando função e muita gente acaba que acabou ficando sem tempo, né? Porque tem filhos em casa e tem muitos afazeres, acabou acumulando função dentro de casa. E acaba não tendo tempo. Então, quem tem tempo de fazer a aula e está fazendo a aula, a gente está seguindo como se fosse no estúdio, assim,
uma hora no dia, durante 2 vezes na semana, e assim a gente está indo. Não tem muito esse prazo, assim, né? A gente está seguindo do jeito que vai até que seja tudo liberado e volte tudo ao normal, né? Ficou mudo para mim, mas eu consegui ler aqui a pergunta. Ah, voltou aqui, voltou, agora que eu percebi Agora aqui. voltou. Eu brinquei que é a Lana Pessoa, que o sobrenome denuncia, Minha quantas mãe. horas... Que bom, né? A gente tem que ter audiência da família também, né? É verdade. Quantas horas de exercício em casa devo fazer para ter um bom resultado? Então, no mínimo 30 minutos diários, né? A gente aqui, eu tô fazendo as aulas online e também estou gravando aula e mandando pelo nosso grupo no Instagram, no WhatsApp. Porque eu acho importante que pelo menos 30 minutos diários de atividade física para a gente obter os benefícios da atividade física no nosso corpo, né? Porque não adianta, às vezes, eu fazer 10 minutos e não vou ter esse ganho, né, dos benefícios, porque a atividade física, ela libera e ela libera alguns hormônios do nosso corpo, né, que vão gerar bem-estar, né, vão nos gerar uma disposição maior. E se a gente não chegar nesse tempo, né, de pelo menos 30 minutos diários, a gente não tem essa liberação de hormônios, essa produção de hormônios. Então, precisa de pelo menos 30 minutos para poder ter esses ganhos, né, para o nosso corpo. E além desses exercícios diários, você fala em 30 minutos, mas existe alguma coisa que você possa fazer quando acorda? Quando a gente acorda, a gente pode fazer alguns alongamentos, mesmo na cama, né, antes de se levantar. Podemos fazer alguns alongamentos de membros inferiores, do corpo como um todo, que assim vai ajudar, inclusive, né, no nosso dia, no resto do dia, né? A gente vai acordar mais disposto, a gente vai levantar com o corpo mais livre de tensão, né? Porque nessa época o que eu tenho escutado muito é tensão, né? Ah, tô com uma dor no pescoço. Muita gente está trabalhando home office no computador e o pescoço, o ombro começa a sentir, né? Por conta de toda essa mudança, né? Do cenário de trabalho mesmo. E os alongamentos ao acordar e até antes de dormir também, eles vão ajudar muito nisso, em como o seu dia vai decorrer, né? Faz muita diferença quando você faz um exercício ao acordar, que seja um alongamento, né? Porque quando a gente fala de atividade física nessa fase de isolamento, a gente não fala, eu não quero dizer de alta performance, né? Eu quero dizer de atividade que seja prazerosa, né? Para você ali, para você ganhar um bem-estar, né? Para você ter um corpo mais ativo dentro das nossas possibilidades, né? Até porque uma atividade de alto rendimento, ela, se não tiver muito bem orientada, ela pode te trazer algum dano, alguma lesão. E não é isso que a gente quer nesse momento, né? Na verdade, a gente não quer em nenhum momento da nossa vida. Mas nesse momento exclusivamente, que a gente está com uma certa restrição de ir ao hospital, de ir a médicos, a última coisa que a gente quer é uma lesão, alguma coisa que precise de um médico. Então, eu digo atividade física como uma atividade que seja uma dança, né? Um alongamento mesmo durante o dia, algo que te traga um prazer. Temos... Doutor, eu peço desculpa, mas eu acho que a Duda lhe entregou o apelido.
Então, foi pro ar, não deu para evitar. Então, todo mundo agora já sabe que o apelido da professora Juliana Pessoa é Jujuba. Então, entregaram a professora literalmente aqui. É Bem, minha filha. ó, tá vendo? Mais uma pergunta da Lolo TS. Acho que o maior problema é manter o foco todos os dias. Como lidar com o desânimo que às vezes somos abatidos? A professora de Pilates também tem que ter um pouco de psicóloga. Isso, muito. Beijo, Lolo, também é minha aluna. Então, quando a gente pratica regularmente a atividade física, no começo é muito mais difícil da gente ganhar essa regularidade, né? Da gente ter essa regularidade com a atividade, mas quando o corpo ele vai entendendo que aquilo ali faz parte da sua rotina, né? Cada vez mais são liberados os hormônios do nosso bem-estar e o corpo ele vai entendendo que aquilo ali é bom para ele. Então, você vai tendo muito mais disposição física mesmo, e resistência e vontade de fazer aquela atividade física, né? Às vezes a maioria das pessoas que já tem uma certa regularidade, elas já, se um dia não consegue fazer atividade, já fica agoniado porque não conseguiu fazer a sua atividade diária. Então, no começo, é persistência mesmo. Não, eu tenho que fazer, faz bem para mim, faz bem para minha cabeça, faz bem para o meu corpo, e eu preciso continuar. E assim, com a regularidade da atividade, você vai tendo mais prazer, e aquilo ali vai se tornando mais prazeroso realmente, né? Porque o corpo vai entendendo que aquilo ali faz bem para ele. A Juliana Pessoa, gente, ela tem o espaço Juliana Pessoa já há algum tempinho já aqui no bairro do Jardim Sulacap, e eu gostaria de compartilhar uma imagem agora, espero que o aplicativo me permita compartilhar essa imagem, espero que a professora também consiga vê-la. Está conseguindo visualizar, doutora, as imagens que nós estamos postando agora? Essas são algumas imagens que eu tenho lá de lá, eu acho que são bem curiosas. Essa foi uma aula de yoga, que tem lá no espaço também, Yoga Kids até. Exatamente o que eu ia falar agora, é uma yoga para criança. Essa criança, por acaso, de camisa rubro-negra aí, é uma criança autista de 6 anos de idade, que por acaso é meu filho. Eu tive visitando lá o espaço Juliana Pessoa. Olha só essa foto para uma criança autista, gente. Para vocês terem noção de uma yoga para criança, como é que é. A gente está ali, obviamente, com duas crianças que são neurotípicas e o Vitinho aqui embaixo, camisa vermelha e preta, um autista literalmente curtindo uma aula de yoga. Eu queria que tu falasse um pouco disso, né? Que iniciativa foi essa de colocar yoga para crianças? Enfim, eu, quando fui lá a primeira vez, achei impressionante. Me assustou o meu pequeno autista aqui se adaptar tão rápido àquilo ali. Como é que foi essa ideia de trabalhar com criança? Foi muito legal, gostei, parabéns. Obrigada. E essa iniciativa partiu mesmo da nossa professora, a Ive, que ela é a nossa professora de yoga lá do estúdio, e ela já trabalhou com criança e gosta desse projeto, dessa parte de Yoga Kids mesmo. É uma atividade que traz muitos benefícios, principalmente para quem tem autismo. Ela teve outro aluno, inclusive, que tinha um grau de autismo também, e a mãe, era até uma menininha, e a mãe da criança se surpreendeu, porque a criança, ela não mastigava, ela não conseguia se alimentar de alimentos sólidos, ela só conseguia se alimentar de líquido, e aí fez uma aula, né, que foi uma das aulas experimentais da Yoga Kids, e quando ela chegou em casa, ela começou a comer uma batata. E aquilo ali foi, assim, até pra gente foi muito legal, assim, é uma atividade que impressiona realmente, né? A criança consegue relaxar ali naquele momento, ela consegue se concentrar naquele momento e fazer a atividade com a professora, né? É uma atividade que ela não fica só ali naquele momento,
mas ela vai trazer benefícios para a vida social da criança, né? Então, tem criança que consegue relaxar bastante na aula e consegue até dormir na aula, né? Então, é muito interessante a aula de Yoga Kids, é muito legal. Ela é muito integrativa mesmo, né? E interativa também. Professor, eu não me recordo com uma memória muito longo prazo, que Pilates é uma coisa que não é tão antiga assim, ou pelo menos as academias de Pilates não são uma coisa muito antiga. Isso é uma demanda nova, recente, acho que já não é mais, mas não é uma demanda É. antiga, é recente, né? Não é, aqui no Brasil ela não é tão antiga assim, realmente. Se eu não me engano, deve ter um pouco mais de 20 anos. É uma atividade nova. Muita gente não conhece mesmo a atividade, mesmo depois de muito se falar, porque hoje em dia se fala bastante, né, do Pilates, muita gente conhece, muita gente só conhece de nome, nunca nem experimentou. E acha, inclusive, que Pilates é uma aula muito bobinha, né? De pouco alongamento. É, mas, na verdade, o Pilates ele é uma atividade que vai trabalhar tanto o fortalecimento, né, muscular, quanto o alongamento, né? Trabalha equilíbrio, coordenação motora, trabalha consciência corporal. E uma aula de Pilates, ela não deixa nada a desejar de uma aula de musculação, não. Muita gente vai para o Pilates porque alguém da família faz e desafiou a mostrar que aquilo ali é uma atividade pesada, né? Embora a gente possa fazer eu preciso montar uma aula para cada aluno, porque cada aluno, como eu falei, ele tem uma necessidade e uma capacidade diferente. Então, É os como na alunos que academia, né, professora? Vai ter lá o é, programa do aluno, isso. né? Exatamente, que lá na academia tem uma série. No Pilates a gente não monta série e deixa guardada, não. Cada aula é uma aula diferente. Na hora que o aluno chega, eu vejo como é que ele está, e aí eu monto a aula naquele momento, né? Então sempre vai ser uma aula diferente da outra, né? Nunca é uma aula igualzinha que tem uma série. Então, o Pilates, ele é legal por conta disso. Muita gente que não gosta de academia, naquele ambiente muito agitado. É, pois é. Precisa experimentar o Pilates, então, viu? Que acha até muito repetitivo, né? Aqueles exercícios, porque sempre tem aquela mesma série, até que se mude a série, mas o Pilates não tem isso. Então, o aluno que começa a fazer, a gente vai fazendo uma evolução durante o período que o aluno está, e a gente vai dificultando os exercícios, né? E vai se tornando cada vez mais desafiador, né? Porque usar o peso do corpo, muitas vezes, é bem mais difícil do que você carregar um peso, né? Do que você suportar um peso. Então, e o Pilates, além desse fortalecimento, né? Desse ganho de fortalecimento, ele trabalha reabilitando, vamos dizer assim, né? Porque, como eu falei, tem gente que procura o Pilates por conta de problemas mesmo, de coluna, tem gente que tem problemas de joelho, de ombro, e ele vai ajudar na reabilitação dessas lesões, né? Ele não é só uma atividade física, ele é também um método de reabilitação. Muitos médicos, inclusive, acabam direcionando o aluno para o paciente, né, para o Pilates, para fazer uma atividade e reabilitar ao mesmo tempo, né? Então, o Pilates ele vai ajudar nessas duas questões. É impressão minha, professora, ou é muito mais mulher do que homem que faz o Pilates? Muito mais, realmente, não é impressão sua. Muitos homens acham que o Pilates, como eu falei, muitos homens acham que ele é muito fácil, que é uma atividade muito leve. Mas, na verdade,
a gente pode dificultar bastante, né, um exercício. Eu tenho alguns homens que fazem aula, que já fazem essa aula já há um tempo, muitos entram e se surpreendem com a aula. E muitos que entram por conta de algum problema de coluna, geralmente acontece isso. O homem começa a procurar o Pilates por conta de algum acometimento, né? Na coluna, principalmente, acontece muito. E aí vê que o Pilates não é bem essa bobeirinha que as pessoas pensam, não. O Pilates ele pode ser bem, bem pesado, porque também ele trabalha principalmente a musculatura do core, né? Que é a nossa musculatura central. E se a gente tem, e a musculatura mais profunda, se a gente tem essa musculatura fortalecida, o resto do corpo está protegido de uma certa forma, né? Então a gente busca bastante esse fortalecimento do core, que é muito difícil. A gente acha que não, mas é uma musculatura difícil de ser trabalhada, de ser fortalecida, mas o Pilates age muito bem, né, nessa musculatura e nesse fortalecimento. Professora, você tem um espaço que é também um espaço comercial, enfim, a academia, o espaço depende de alunos, né? Essa quarentena, o isolamento, ele trouxe algum problema com relação a abandono de alunos, uma redução muito drástica, conseguiu manter tudo? Como é que está sendo essa realidade para a senhora? Para você, né? É uma menina. Eu ia falar isso. Então, muitos alunos acabaram, na verdade, todo mundo, né? A rotina de todo mundo mudou. E como eu falei, houve um acúmulo de função, porque nossos filhos estão em casa e a gente acabou tendo que tentar dar conta de tudo. E muitas vezes, muitos alunos não estão conseguindo, porque tem que ajudar, tem que trabalhar dentro de casa, tem que ajudar os filhos nas tarefas escolares, tem que fazer comida, precisa arrumar a casa, cuidar da casa, e acaba que não sobra tempo, né? Então, alguns alunos, eles não estão com esse tempo realmente. Eu tenho poucos alunos que estão fazendo as aulas online. E por isso a gente também deixa gravados os vídeos, né, de aula, para quando o aluno tiver um tempinho ir lá fazer pelo menos uma meia horinha de aula, alguma coisa para o corpo, né? Eu tenho muito a agradecer aos meus alunos, né, que estão mantendo contato, a gente está mantendo contato pelo WhatsApp, e tem aluno que está firme e forte, e eu agradeço a todos, que eu sei, inclusive, que tem muita gente que não está fazendo. No finalzinho deu uma travada de novo na internet, mas a senhora está me ouvindo, a professora está me ouvindo bem ainda, né? Continua me ouvindo? Travou aqui para mim. Travou, agora travou, voltou. Você está me ouvindo? A internet deu uma osciladinha agora, a gente está a gente tá com a internet agora oscilando voltou. Bem. De vez em quando ela dá uma oscilada bem forte, mas está me ouvindo bem agora, né? Acontece. Agora eu estou. É a nossa internet que a gente está todo mundo em casa usando a internet, então a gente exatamente, não tem jeito. A rede está ficando bem congestionada, mas a gente estava aqui ainda. Professora, me diz uma coisa. Passou, eu acho que o pessoal está até falando, eu vi comentário, o pessoal falou, caiu, travou, eu espero que tenha voltado, gente. Eu acho que a gente já conseguiu restabelecer o sinal. Eu estou dando só mais um tempinho para ver se alguém dá um oi ali. Está funcionando, voltou, mas acho que a gente já está online novamente. Voltou, pronto, alguém já ajuda o suficiente. Professora, então, assim, mesmo com todas essas dificuldades em função do isolamento, não dá para dizer que a professora é da área de saúde, de alguma forma, né? De fato, está cuidando da saúde. Uhum. Essa situação de pandemia e isolamento social é uma coisa que a senhora entende que é necessário? Desculpa, não entendi essa pergunta. Só o finalzinho, né? Tá me ouvindo bem? Física, tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Tá, então, a minha pergunta foi em função do isolamento, e também a senhora também sendo da área de saúde,
Como é que é teu pensamento a respeito do isolamento social agora que nós estamos obrigados a manter? Uhum. É uma medida que se faz necessário nesse momento, né? Para realmente o vírus não se propagar com facilidade, que a gente já viu que é muito fácil, né? Ele ser transmitido de uma pessoa a outra. Eu acho que nesse momento, infelizmente, a gente precisa desse isolamento, né? Mas eu acho que o prolongamento dele vai ser bem perigoso também para a nossa saúde, apesar de estarmos nele por conta da saúde, né? Porque muita gente está sofrendo de depressão e ansiedade, e isso é uma doença, são doenças, né? Que elas estão cada vez mais crescentes, mesmo fora desse período de isolamento, né? Isso já estava começando a acontecer. A gente vê muitos casos de suicídio, de depressão mesmo, e isso está se tornando cada vez mais frequente no nosso dia a dia, né? Então, o isolamento também tem esse lado ruim, né? E eu espero que isso não se prolongue tanto, porque até porque muita gente precisa trabalhar também, né? Muita gente está sofrendo com essa falta de trabalho mesmo, né? E tá muito difícil, tá muito complicado. É uma medida que realmente precisa estar sendo tomada, mas a gente espera que ela seja realmente cumprida para que isso não se prolongue por muito tempo. A professora está pronta para um retorno, porque a qualquer momento, enfim, a gente sabe que flexibilizar o isolamento é uma coisa que vai acontecer a qualquer momento. A gente vai voltar a uma rotina que talvez seja uma rotina totalmente diferente. A academia está pronta para esse novo normal? A gente na verdade nunca não sabe direito como é que vai ser, né, o retorno. Mas eu acho que a gente está preparado para a volta, né, obviamente. Mas eu acredito que os alunos eles vão voltar junto porque é uma atividade, a gente promove uma atividade de bem-estar geral. E, como eu falei, o Pilates ele é uma reabilitação também. Muita gente precisa dele, né? Não é só uma. Tem muita gente que encara ele como um tratamento, né? Não só como um exercício físico. Então, muitas pessoas é, vão voltar logo que a gente voltar. Inclusive, teve gente que não queria que eu fechasse, porque precisa dessa atividade realmente, por conta das dores, das tensões, e isso tudo é aliviado na aula, né? Com as aulas, né? Com a rotina das aulas. Então, eu acredito que muita gente vai voltar junto quando o estudo puder, né? A esperança é que seja rápido, né, doutora? Apesar que os números não estão. Verdade. Os números não nos deixam otimistas, né? Mas a gente espera que realmente seja rápido. Infelizmente, os números só fazem crescer e a gente não consegue ter nem tranquilidade, né? E aí, uma volta assim, né, doutora, que você olha para um lado e vê o número aumentando, e aí volta para a atividade, acaba que tu vai ter que se cercar de uma série de protocolos, né? Para todo mundo que vai entrar, que vai sair, como é que vai ser quando fica aí dentro, controlar como é que vai ser a entrada. Isso tudo vai ser uma realidade nova para todo mundo, não só para você, né? Acho que todo mundo vai ter que ter essa adaptação rápida, né? Ah, sim, a gente inclusive já tinha tomado essa medida antes, quando tudo começou, antes das proibições, né, dos mandados de fechamento dos estabelecimentos, a gente já estava tomando um certo cuidado com isso, deixamos disponíveis frascos com álcool gel, em todo o espaço, né, em todo o estúdio, e toda vez que acabava uma aula, eu fazia a higienização dos aparelhos, de todos os aparelhos, de todos os tatames, acessórios, para poder entrar uma próxima aula.
e o número de alunos acabou sendo reduzido também entre uma aula e outra, né? Durante uma aula e outra. Então, a gente conseguiu controlar um pouco mais com relação a isso, tomando essas medidas. E na volta também, né? A gente vai precisar com essa medida de higienização. A gente pedia para o aluno, quando chegava, alguns alunos já iam lá, lavavam a mão no banheiro, outros já passavam álcool gel, então, na mão ao entrar e ao sair, né? Então, a gente vai continuar com essas medidas de higiene mesmo na volta. Vai ser um protocolo novo para todo mundo, né, doutora? Uso de máscara, álcool gel direto. A gente vai. Há muito pouco tempo atrás, a gente não tem nem ideia de máscara. A verdade é essa. Agora a máscara agora tem máscara de todos os tipos, de todos os modelos, de todas as cores, para criança, para adulto. Agora a gente tem que se adaptar a tudo isso e a gente vai acabar. Na hora que tiver que voltar, e nós vamos voltar, porque nós somos mais fortes do que o vírus, isso é um fato, a gente vai passar por essa, vai superar e vai começar. Lhe desejo toda a sorte do mundo, doutora. Eu imagino, professora, o trabalho imenso durante o isolamento, que, como você, todo mundo também teve que aprender com a crise da pandemia, né? Professora Juliana Pessoa, proprietária do espaço Juliana Pessoa, aqui em Jardim Sulacap. Eu queria primeiro deixar que você deixasse aí um recado para a galera que tem interesse em conhecer Pilates, em conhecer também o espaço da professora, e te agradecer, obviamente, mais do que nunca por esse tempo dedicado para a gente, para poder tentar passar um pouco de informação para as pessoas que precisam se cuidar e menos no isolamento. Muito obrigado pela participação da professora. Eu que agradeço, né, por abrir esse espaço para esclarecer essas dúvidas e levar a informação às pessoas, né, que a atividade ela realmente vai fazer muita diferença nesse isolamento, né, por conta dela nos trazer um bem-estar, né, físico e mental. Ela ajuda nesse condicionamento de físico e de autoconfiança, e nos ajuda a levar o dia, né, os dias, não só pessoal como profissional, de uma forma diferente, né, de uma forma mais revigorante, né, vamos dizer assim. Se quem precisar de informações, a gente está aqui no Instagram, lá aqui no Facebook, lá no Instagram. Nosso Instagram é Espaço Juliana Pessoa. Qualquer coisa pode mandar mensagem, a gente responde por lá também, por aqui. Né? A gente está localizado ali onde, não sei se todo mundo conhece, né? Onde é a antiga Academia Letícia, na rua Antônio de Mendonça 29. Agora, no momento, estamos fechados, né? Então, se alguém quiser bater lá, não vai encontrar ninguém. Mas é só mandar mensagem para a gente que a gente responde. E eu enfatizo a necessidade de se fazer atividade física, mesmo dentro de casa. Tem gente que tem um espacinho bom dentro de casa, no quintal, pode fazer uma caminhada pelo quintal, né? Subir e descer escadas com cuidado, óbvio. A gente tem muitas opções hoje em dia, a gente tem aplicativos, YouTube, aulas no Instagram com lives e aqui no Facebook também. O pessoal que é da área de exercício, de atividade física e de saúde, tem muita gente se disponibilizando a mostrar essas aulas e para poder a pessoa ter como seguir, né? Como fazer uma atividade dentro de casa. Muita gente não sabe nem como começar. Aproveita e responde aí a pergunta da Adriana Moreno, professora. Quais as outras atividades que tem? Então, nesses aplicativos, né, no YouTube, existem vários tipos de atividade física, né? Tanto uma dança, como aulas de alongamento, como aulas de yoga,
a nossa professora Ivy, ela criou também um canal no YouTube de aulas de yoga, que também fazem muito bem a nossa cabeça, né, a nossa mente, a emoção, o Pilates, né, que é a minha área, e é isso, eu acho que se a gente procurar no YouTube, a gente vai achar muita coisa interessante. Então aí, gente, tá aí, inclusive as pessoas que fazem parte da equipe aí da professora Juliana estão interagindo com vocês aí, tem telefone disponível na tela, colocaram o endereço, tem aí todos os contatos. Eu imagino que o Instagram da professora deve ser Espaço Juliano Pessoa, né, professora? Isso. Então dá para encontrar a professora no Instagram, Espaço Juliano Pessoa, tudo junto, vai lá e consegue encontrar a pessoa, encontrar a professora, e aí buscar, a gente daqui a pouco está saindo desse isolamento e vai poder aí fazer várias outras coisas para poder manter a atividade física. Professora, muito obrigado novamente, agradeço a participação. Eu que agradeço. As portas do Sulacap News estão abertas, sempre que quiser, fica à vontade para voltar, tá ok? Muito obrigada pela oportunidade de passar essas informações a todos. Muito obrigado para a professora e muito obrigado também para vocês que estiveram com a gente até agora aqui nessa live, a todos que participaram. A audiência de vocês nos engrandece muito e faz com que a gente busque levar mais informação em outras lives. Lembrando que essa live daqui a pouco vai estar disponível no Instagram e também no nosso canal do YouTube. E o detalhe importante, gente, amanhã, nossa última live da semana, é muito legal. Nós vamos conversar com diretores de escolas particulares, por enquanto, 2 escolas confirmadas, o Centro Educacional Sônia Pimentel e o Centro Educacional Miranda. E também a Universidade Castelo Branco vão estar fazendo uma live conosco para falar como é que está sendo a vida dessas instituições de ensino durante essa pandemia. Como é que está sendo o relacionamento com os alunos? Como é que estão sendo as aulas? Como é que vão ser as provas? Como é que vai ser o ano? Então, a gente vai conversar também com os professores dessas instituições de ensino para poder trazer para a gente um pouco do que está acontecendo com eles nesse isolamento social. Novamente, agradeço a vocês a audiência e nos vemos amanhã na nossa live das 14. Eu fico por aqui. Um forte abraço para todos. Tchau!